Bom, irmãos, hoje nós estamos a celebrar a ressurreição de Jesus, chamado Domingo da Ressurreição, que basicamente todo mundo cristão comemora. Eu gostava de, nessa manhã, ler um texto dos irmãos, vou ler daqui a pouco, do livro de Jó, ou Job, em português, né? Livro de Job. Alguém pode pensar, mas por que ler Job logo aqui no Domingo da Ressurreição? Job é um livro que fala sobre sofrimento, como lidar com o sofrimento. Os irmãos verão, aguardem. Qual é o tema central do livro de Job? É a soberania de Deus nas dificuldades da vida. Esse é o tema central. E ele mostra muito claramente a soberania de Deus. Os irmãos lembram-se da história que o próprio Satanás chegou diante de Deus, se apareceu lá no meio de outros anjos e quis provocar a Deus em relação à integridade da vida de Jó. E Deus permitiu uma série de coisas, como nós vamos ver aqui, acontecerem na vida de Jó, mas sob a permissão dele. Então esse é um dos maiores livros onde a gente vê a soberania de Deus, ele que define até quando vai e por quanto tempo vai, né? Então o livro de Jó é uma demonstração da soberania de Deus em meio mesmo às dificuldades que nós enfrentamos na vida. O propósito do livro é encorajar os crentes a confiarem, submeterem-se a Deus quando as experiências da vida não parecem corresponder às nossas expectativas a respeito de Deus. Eu vou explicar melhor isso. Ele quer nos encorajar a depender de Deus, mesmo quando as coisas estão difíceis, mesmo quando a situação da vida está difícil, e mesmo que isso não pareça corresponder às nossas expectativas. Eu vou dar um exemplo. Os caras vão passar por uma dificuldade, por um problema, e começam a pensar, mas Deus não é amor? Por que eu estou a passar por isso? Por que eu estou a enfrentar essa tribulação? Então nós fazemos esse questionamento. Muitas vezes a expectativa que nós criamos sobre Deus, elas não estão alinhadas com a vontade de Deus, vamos dizer, com as experiências reais que nós passamos. E o livro de Jó nos ajuda nisso, né? O objetivo aqui não é fazer um estudo sobre o livro de Jó, mas eu preciso fazer uma breve introdução para os irmãos entenderem. Exatamente nos encorajar a isso, nos encorajar a entender como Deus age em algumas situações que nos são difíceis, algumas situações de sofrimento. Nós sabemos que todos os livros do Antigo Testamento apontam para Cristo, apontam para o Novo Testamento, apontam para o Evangelho, e o livro de Jó, particularmente, ele aponta muito fortemente para o Evangelho, seja na consciência da grandeza de Deus, da sua justiça. Lembra que nós estamos a estudar Romanos, fala sobre a justiça de Deus, o entendimento do pecado e a necessidade de salvação, isso também é expresso no livro de Jó, e também aponta para a firmeza cristã em meio aos sofrimentos. Nós vamos ler o texto e depois vamos fazer mais alguns comentários para os irmãos entenderem um pouco mais do contexto. Então, vamos lá para o livro de Jó, capítulo 19, versículos 25 a 29. Jó 19, 25 a 29. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido-se meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão, e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Se disseres, como perseguiremos, e a causa desse mal se acha nele, temei, pois a espada, porque tais acusações merecem seu furor, para saberdes que há um juízo. Quem era Jó? Segundo alguns comentaristas, o livro de Jó é o mais antigo escrito da Bíblia, o livro mais antigo. Tanto é que existem algumas dúvidas em relação à sua autoria. Pode ter sido o próprio Jó, pode ter sido um dos seus amigos, ou pode ter sido até mesmo Salomão que tem escrito, porque ele é considerado aqui também um livro de sabedoria. Mas olha a descrição que Deus faz de Jó. Eu peço que cada um de vocês agora pense, em vez de Jó, pense no seu próprio nome, aqui nessa manhã. Olha a descrição que é feita dele e que foi ratificada pelo próprio Deus. Isso é Deus que falou. A Bíblia fala que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Olha que descrição. Encaixe o seu nome no lugar de Jó.
Veja como você se sente. Como você se sentiria se o próprio Deus falasse isso de você? A pessoa é uma pessoa íntegra, é reta, é temente a Deus, é alguém que se desvia do mal. E esse era Jó. Que descrição mais fantástica. Apenas esse verso aqui já daria uma longa mensagem. Mas como eu disse, não é o propósito aqui fazer um estudo mais aprofundado sobre o livro de Jó. Agora o verso 5, capítulo 1, versículo 5, é mais ainda impressionante. Olha só o que aconteceu. Os filhos de Jó iam para as festas, levavam as irmãs, banqueteavam, bebiam, comiam. Os brasileiros sabem a expressão iam para a balada, né? E o que Jó fazia? Depois que os filhos voltavam, o versículo 5: decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos, e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Olha que impressionante isso aqui. Um homem, um patriarca, preocupado com a saúde espiritual dos seus filhos. Os patriarcas na época, não havia ainda o ofício sacerdotal instituído, eles eram também sacerdotes nas suas próprias casas, nas suas próprias famílias. E Jó era um deles. Ele era um patriarca, ele era responsável pela sua família e responsável espiritualmente também pela sua família. E eu acho impressionante isso. Talvez eles tenham pecado, né? Que preocupação que ele tinha, que cuidado que ele tinha com os próprios filhos, né? A sua integridade e a sua espiritualidade expressavam-se de uma forma muito prática em todas as esferas da sua vida. Bom, nós sabemos a história de Jó, dentro do plano soberano de Deus. Depois, uma hora que nós fizermos esse estudo, nós vamos ver mais detalhadamente porque tudo isso que aconteceu. Mas Deus permitiu a Satanás tocar em tudo que Jó tinha, inclusivamente na sua vida, mas na sua saúde física, mas não tocar na sua vida. Então o que aconteceu com ele? Ele perdeu os seus rebanhos. Ele era um extremamente rico, tinha vários rebanhos, tinha muito gado, perdeu tudo. Os seus empregados morreram, os seus filhos morreram, e finalmente veio a doença, tumores malignos, segundo a descrição da Bíblia, dos pés à cabeça. Acabou para ele, acabou para Jó. Não tinha mais nada, não tinha saúde, não tinha riqueza, não tinha amigos, apenas sobrou a mulher dele, né? Que não ajudou muito. Vocês lembram do que a mulher de Jó disse para ele, né? E a aposta de Satanás é que ele blasfemaria contra Deus. Tira tudo com dele, tá? Se tu vais ver se ele ainda continua íntegro, se ele continua reto, se ele continua temente a Deus, continua a se afastar do mal. E Jó, ele manteve a sua integridade. A sua própria mulher disse: olha, amaldiçoa logo a Deus e morre, sai desse sofrimento logo, já resolve isso, né? Vamos ver as reações dele em 1, de 21 a 22. Quando todos os bens dele foram embora, quando os empregados morreram, quando os filhos morreram, ele diz o seguinte: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. E quando depois a saúde foi embora, quando a sua mulher o mandou amaldiçoar a Deus, ele disse: mas ele respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberemos também o mal? Em tudo isto não pecou Jó com seus dados. Então realmente ele manteve a sua integridade. Aí o livro prossegue, tem vários diálogos entre Jó e os seus amigos, que podem ser vistos aí ao longo do livro. E aí nós chegamos no capítulo 19, que é o que nós vemos agora, esse versículo, quando Jó está a responder para um dos seus amigos chamado Bildade. Bildade fez acusações contra Jó, tratando ele como ímpio. Tu és um ímpio, pecador, tu estás a sofrer porque és pecador. É isso que Bildade falou contra Jó. Implicitamente estava acusando então de que o que ele estava a passar era decorrência do próprio pecado dele. A resposta de Jó, resumidamente, né, nós não lemos esse pedaço, foi que ele sabia que quem o tinha afligido era Deus, ele tinha consciência disso, e o seu sofrimento era tão grande que ele não precisava de mais ninguém que pusesse a ele mais sofrimento. Ele falou: não precisa me fazer sofrer mais, que não tem mais o que sofrer aqui, né? Daqui para frente é só morte, né? E ele pediu aos amigos: tão somente tenham compaixão.
É isso que ele esperava daqueles que o cercavam. Irmãos, coloque-se no lugar de Jó, ou Job. Imagine que tu estás a passar por uma série de problemas de saúde, também na sua família, problemas financeiros, são problemas de relacionamento na família, problemas de relacionamento com o vizinho, problemas de relacionamento com alguém no trabalho, ou seja, está tudo difícil, está tudo complicado na tua vida. E aí vem os amigos do seu lado e falam, olha, você é um pecador, por isso que tu está sofrendo. É isso aí, ninguém mandou. Né? Ao invés de dar uma palavra de ajuda, de apoio, entender por que a pessoa está passando por aquilo, ou ter o mínimo de compaixão que a pessoa está a passar, simplesmente fica em cima da pessoa, colocando ela mais para baixo ainda. Foi o que os amigos de Jó fizeram. Eles colocavam o Jó mais para baixo do que ele estava. Essa era a situação real dele. Muitas vezes nós ouvimos dizer que a questão não é o tamanho do problema ou a forma como nós vamos resolvê-lo, mas qual a atitude que nós tomamos para enfrentar aquele problema. Isso de fato é verdade, mas pense na situação dele. O que ele poderia fazer? Ele não tinha mais chão, ele não tinha apoio de mais ninguém. Talvez quem pudesse apoiar ele era a mulher, mas a mulher não apoiou. Ele não tinha nem mesmo saúde para se levantar e reagir. Então, que atitudes ele poderia ter? Nesse momento, Jó pegou-se às suas firmes convicções. Então, nós vimos que ele era um homem reto, era um homem temente a Deus, era um homem justo, ele era um homem que se desviava do mal. E nesse momento, onde ele estava no seu maior ponto de desespero, a sua fé atingiu o ponto mais alto. É o que muitas vezes nós fazemos o contrário. Quando nós passamos por muitos problemas, muitas vezes nós desanimamos, a nossa fé fica meio abalada, nós começamos a criticar a Deus e dizer, Senhor, por que estou passando por isso? Começa a questionar a Deus. Então, nós às vezes vacilamos, né? Quando passamos por situações como essa. O que Jó fez? Quando ele estava no ápice do sofrimento, a sua fé atingiu o ápice. O auge das suas convicções esteve presente com ele naquele momento. E o verso 25, então, que é o primeiro que nós vemos, indica: ele sabia que existia um Redentor. Jó, há muitos séculos antes de Jesus vir à Terra, e sem talvez ter a noção de como seria essa questão de Jesus na cruz, morte, ressurreição, ele dizia: eu sei que meu Redentor vive. Então, ele tinha essa convicção. A fé dele não era apoiada nele mesmo, mas no Redentor, em quem ele depositou essa confiança. Esse Redentor um dia seria levantado da terra, como ele mesmo falou. Jó aqui, ele não apenas pronuncia palavras, mas ele está sendo um verdadeiro profeta. Ele está dizendo de forma inequívoca que o Redentor em quem ele tinha fé, o Messias Jesus Cristo, que ele não conhecia, ele esperava o Messias, mas não sabia o que era, um dia ressuscitaria. Ele estava a profetizar a ressurreição de Jesus. Mais um indicativo do Velho Testamento apontando para a ressurreição de Jesus. Mesmo sabendo que o próprio Deus tinha permitido todo aquele sofrimento, ele não se desesperou, nem fez o que a sua mulher o aconselhava, pois ele sabia que só há um caminho, só há uma segurança, só há uma saída definitiva daquele seu estado, que era o próprio Deus. Jó não entrou em desespero total ao ponto de desistir da vida. Por quê? Ele olhou além do visível. Pela fé ele enxergou o Cristo crucificado a ressuscitar como Redentor vitorioso. Jó enxergou o Cristo crucificado que um dia levantaria da morte. Ele sabia que esse Redentor iria justificá-lo no último dia do juízo sobre a terra, quando a justiça finalmente será feita. Então ele tinha essa consciência. Ele se apegou a essa firmeza. E muitas vezes, quando nós estamos passando por dificuldades assim, não adianta nós queremos culpar a Deus. Ele é a nossa única solução. Ele é a única fonte em que nós temos que nos apegar. Ele é a única rocha em que podemos nos apegar. E foi o que Jó fez aqui, mesmo passando tudo o que ele estava passando, sem saber o que iria acontecer. Os irmãos que estudaram o livro de Jó sabem como foi o fim da história. Mas isso fica para outro dia. No verso 23, ele continua a declarar a sua esperança. Ele disse que agora ele mesmo um dia veria a Deus. Então Jó tinha convicção que um dia ele iria ver a Deus. Olha só o que aconteceu aqui no verso 20. Nós vemos o 25, volta um pouquinho no 20.
Os meus ossos se apegam à minha pele e à minha carne. Salvei-me só com a pele dos meus dentes. E estava numa situação assim que não tinha o que fazer, não tinha nada mais a fazer. Então, seus ossos, carne, estava tudo grudado ali e ele não tinha como reagir. Mas no 26 ele demonstra essa convicção de que ele seria restaurado fisicamente para um dia ver a Deus. O que é isso senão uma convicção da própria ressurreição? Então ali ele tem uma visão do Cristo ressuscitado. Ele tem também uma visão de que ele um dia ressuscitaria. Assim como Cristo ressuscitou, ele também ressuscitaria. E isso está muito claro. Nós podemos ir rapidamente a 1 Coríntios 15, quando o apóstolo Paulo estava a ensinar sobre ressurreição. O capítulo inteiro fala sobre ressurreição. 1 Coríntios 15, veja o que ele disse. 51, verso 51. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Jó sabia disso. Jó sabia que aquele corpo dele que estava ali praticamente à beira da morte não poderia ver Deus. E nem nós podemos, com o nosso corpo corruptível. Por isso que Paulo fala que na iminência da volta de Jesus, aqueles que estiverem vivos serão transformados. Os mortos também ressuscitarão com corpos transformados. Porque a nossa estrutura física, emocional hoje, ela não comporta a presença de Deus de uma forma viva e clara e real. Então, por isso que vai haver a ressurreição. E esse ensino que Paulo trouxe aqui, Jó tinha isso muito, muito claro na mente dele. Só ler mais um versículo aqui em Coríntios, o versículo 54. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. É uma expressão do Antigo Testamento também. Então, mesmo que Jó não tivesse essa clareza do futuro, de como vai ser exatamente, como seria esse Messias, como que seria a questão da ressurreição e como seria também na sua morte, ele tinha uma certeza que seu corpo um dia seria transformado para ele poder ver a Deus. Então, essa é uma certeza bíblica que vem desde o Antigo Testamento, desde que Deus começou a relacionar-se com o seu povo e a ensinar o seu povo. Uma coisa interessante no verso 27, ele diz, ele reafirma que ele vai ver a Deus por ele mesmo, não por outros. Ele vai ver Deus através de alguém. Ele não vai ter uma visão, ele não vai ter uma representação, ele não vai ter um intermediário para que ele possa ver Deus. Não, ele vai ver a Deus pessoalmente. Isso só é possível quando ele for realmente revestido de um seu corpo incorruptível. E ele usa uma expressão interessante aqui no final do versículo 7. Ele diz: de saudade e desfalece o coração dentro de mim. Isso revela um sentimento que Jó já experimentou. Ele era um homem reto, ele era um homem que servia a Deus, um homem que temia Deus, um homem que amava Deus. E parece que nesse momento ele sentiu talvez um certo abandono de Deus na vida dele. E ele parece que estava com um sentimento de algo bom que ele já experimentou, que era a comunhão com o próprio Deus. Então, como homem reto, temente a Deus, que agiu como sacerdote, intercedia pelos seus filhos, certamente ele tinha um relacionamento com Deus. A expectativa dele é vê-lo pessoalmente. Por isso que nesse momento, quando ele fala tem saudades, ele está apontando aqui para o futuro. É curioso, né? Quando normalmente nós temos saudades do passado. Jó estava com saudade do futuro. É como se ele já antevisse a presença de Deus, e ver a Deus face a face, e falar: eu tenho saudade. Eu tenho saudades, de saudade desfalece dentro de mim. E esse é o sentimento de quem quer estar realmente perto de Deus. Bom, vamos então agora ver algumas aplicações desse exemplo de Jó em relação à ressurreição de Jesus, que é o que nós comemoramos hoje. Nós lemos lá hoje, na casa dos Romaninos, o texto de Mateus 28, que fala sobre a ressurreição de Jesus, uma das narrativas da ressurreição, feita por Mateus. As mulheres, a Maria Madalena e Maria, foram ao sepulcro para tentar ver a Jesus, viram que a pedra estava removida, tinha um anjo em cima da pedra. Os soldados que estavam ali ficaram apavorados, caíram como que mortos, de medo pelo que estava acontecendo.
E quando elas chegaram, o anjo disse a elas, versículo 5, Mateus 28, 5. Mas o anjo dirigindo-se às mulheres disse: não temais, porque sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como já havia dito. Vinde ver onde ele jazia. Então, a ressurreição de Jesus foi uma realidade que essas mulheres puderam contestar com seus próprios olhos, ver com seus próprios olhos. A Escritura descreve pelo menos 10 aparições distintas de Jesus, em momentos diferentes, espalhadas ali pelos evangelhos. 10 aparições dele entre a sua ressurreição e a sua ascensão, quando ele foi para os céus. Uma delas é lembrada por Paulo, em 1 Coríntios 15, 6, quando ele fala que ele foi visto de uma só vez por mais de 500 irmãos. É meio difícil 500 pessoas, ou mais de 500, terem uma alucinação ao mesmo tempo. Nós tivemos aqui uma alucinação, vimos Jesus, mas não é verdade. É meio difícil. 500 testemunhas é muita gente. E em Atos 1:3, Lucas fala que ele ficou por cerca de 40 dias. Então ele não foi rapidinho, ficou tempo rápido, cumprimentou os discípulos e foi embora. Ele passou 40 dias. Ele passou ainda a ensinar os seus discípulos nesse período. Passou a dar instruções para eles. E foi visto então por várias pessoas. Né? Bom, que implicações a ressurreição de Jesus tem para as pessoas do mundo? Então fala-se em ressurreição, o mundo cristão fala de ressurreição, todo mundo acha bonito, Jesus ressuscitou, que bom. Né? E agora? O que significa isso para a humanidade, para os homens? Se as profecias a respeito de Jesus cumpriram-se integralmente, tudo aconteceu na vida de Jesus como estava previsto no Velho Testamento. E se as palavras que ele mesmo proferiu sobre a sua ressurreição aconteceram também integralmente, eu começaria a prestar mais atenção nas demais palavras dele. Em tudo que ele disse, em tudo que ele ensinou, nos ensinos dele, nos exemplos de vida, nas advertências dele. Então é isso que nós temos que lembrar. A ressurreição de Jesus nos lembra de que ele um dia vai voltar, como nós cantamos aqui hoje de manhã. Ele não vai voltar mais como o nenenzinho na manjedoura, ele não vai voltar mais como o Cristo ensanguentado na cruz, mas ele vai voltar como rei, como alguém para julgar vivos, julgar mortos. Haverá um juízo, e aqueles que não creram nele, o destino será perdição eterna. Então essa é uma mensagem que a ressurreição de Jesus traz ao mundo. Olha, tudo se cumpriu, tudo que foi dito cumpriu-se. E agora vamos prestar atenção em tudo que esse Cristo disse. Vamos prestar atenção no que ele escreveu. Vamos prestar atenção no que ele ensinou, ao que ele advertiu. E o que o nosso irmão do Antigo Testamento, Job, ensinou então nesse texto que aponta para a ressurreição? Primeira lição, ele cria em um Redentor vivo. A palavra hebraica traduzida por Redentor significa vingador, ou fiador, ou então parente remidor. São alguns sentidos que a própria palavra tem. Desde o Antigo Testamento, após os homens terem pecado e ficarem afastados de Deus por causa do pecado, Deus já havia planejado a vinda de um Redentor. Isso começou lá em Gênesis 3,15. Então Deus já havia definido um plano de redenção para a humanidade. Essa figura do Redentor era muito presente na Escritura, desde o Velho Testamento. Os irmãos se lembram da história de Ruth e Boaz. As irmãs que estão aí assiduamente a estudar com a Simone o livro de Ruth devem lembrar-se bem dessa história e como que ela aponta para o Evangelho. Boaz, que casou-se com Ruth, o sentido ali de remidor ou resgatador que está ali é exatamente essa de parente remidor, alguém que ia resgatar aquela pessoa. E Boaz representava o grande Redentor que um dia viria, que seria Jesus Cristo. Inclusivamente, ele e Ruth fizeram parte da genealogia de Jesus. Ruth, que era uma moabita, que nem era do povo judeu, casou-se com Joás, que era Boaz. Eu confundo Joás com Boaz. É Boaz. E eles entraram na própria genealogia de Jesus. Se nós olharmos a genealogia de Mateus, o nome deles está lá. Então esse conceito de que há um Redentor estava no coração e na mente de Jó. Ele sabia que viria um Redentor. E não somente isso, mas ele afirmou que o Redentor estava vivo. Pela fé, ele via o Cristo vivo, ressuscitado. Jesus então não é mais o Senhor morto, mas ele é o nosso Redentor, ele é o nosso Messias, ele é o nosso resgatador, ele é o nosso Salvador, que está vivo para sempre. Fora de Jesus Cristo não há esperança.
Fora de Jesus Cristo não há salvação. Fora de Jesus Cristo não há vida eterna. E essa mensagem que Jó nos conta quando ele diz: eu sei que o meu Redentor vive. Em segundo lugar, ele tinha convicção de que esse Redentor se levantaria sobre a terra. Ele usou essa expressão: eu sei que o Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Como eu já disse, naquela altura, Job não tinha clareza do que aconteceria no futuro, nem como seria a morte e a ressurreição, mas as suas palavras foram proféticas. No que diz respeito à crucificação, porque na crucificação Jesus foi levantado da terra, foi crucificado, levantado. Na ressurreição Jesus levantou-se da tumba, então o meu Redentor vive, por fim será levantado da terra. E também uma visão de julgamento: ele voltará levantando-se como juiz para julgar vivos e mortos. Eu sei que o Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Com a revelação completa da palavra, que hoje, graças a Deus, nós temos em mãos, com toda a narrativa dos evangelistas, o ensino apostólico, nós podemos ter clareza do que a ressurreição de Jesus realmente significa para todos nós. E graças a Deus por essas palavras que Job escreveu lá no passado, ou que alguém tem escrito sobre a vida dele. Em terceiro lugar, Job tinha a convicção de que um dia ele veria a Deus. Ele declarou claramente isso nos versos 26 e 29, que um dia ele veria a Deus por ele mesmo. E é curiosa essa expressão, na minha carne, porque essa é uma alusão também à ressurreição do corpo. Quando ele fala na minha carne, ele está falando em própria ressurreição. E veja que interessante, o que aconteceu com ele. Nós vamos lá para o final do livro de Job. Como falei, os irmãos, não é o objetivo fazer um estudo sobre isso, mas vamos lá para o versículo 42, capítulo 42, versículo 5. Finalzinho do livro de Job. Ele tinha dito que eu verei a Deus. Na minha carne um dia eu verei a Deus. E o que ele diz aqui em 42:5? Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Essa expressão é curiosa porque, de fato, ele não poderia ver a Deus fisicamente. Com o nosso corpo corruptível, né? Nós não podemos ver a Deus. Mas ele revelou aquilo que nós precisamos aprender com ele, que são os olhos da fé. Ele disse: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. A experiência de Jó foi tão forte com Deus, que ele disse: olha, agora eu vejo o Senhor. Mesmo que eu não esteja a enxergar fisicamente, mas agora eu sei quem Deus é. Depois de tudo que Deus fez na vida dele, depois de tudo que ele ouviu da parte de Deus. Então esse reconhecimento foi muito nítido para ele. E fica a seleção para nós, que são os nossos olhos da fé. Vemos a Deus pelos olhos da fé. Lembram do estudo que estamos na parede de Romanos? O justo viverá da fé. O justo viverá pela fé, ou por meio da fé. É assim que vivemos. Bem-aventurados que não viram, creram pela fé. Não viram a Deus, mas o viram pela fé. Então Deus revelou a Jó os seus atributos de forma contundente, o que foi para ele motivo de reconhecer o seu Redentor de tal forma que era como se pudesse vê-lo. Esse é o sentimento que Jó tinha. Embora não fisicamente, mas pelos olhos da fé, todos nós podemos ver a Deus. Ele tinha uma revelação parcial. Graças a Deus, como eu já disse, nós temos uma revelação completa. Nós temos, nos dizeres de Paulo ali, em Atos, nós temos todo o conselho de Deus aqui em nossas mãos. E a revelação máxima, nós temos o conhecimento da revelação máxima, informação que Job não tinha na altura, que é a própria vinda de Cristo a essa terra, a revelação máxima de Deus, que foi Jesus, e a sua ressurreição, atestada pela palavra de Deus. Para nós é suficiente de entendimento, mas ainda assim por outras fontes paralelas históricas, que comprovam que sim, existiu um Jesus histórico que passou por essa terra, e com vários relatos que aconteceram sobre a sua morte e sobre a sua ressurreição. Importante para nós, irmãos, mesmo em meio às nossas dúvidas, mesmo em meio aos sofrimentos, vamos abraçar de todo o coração a palavra de Deus, como fez Jó. Ele se apegou às suas convicções. Jó só tinha talvez ali a Torá, alguns escritos ali antigos, não tinha a palavra inteira como nós temos hoje na nossa mão, mas vamos abraçar essa palavra, meditar nela de dia e de noite. Não encontraremos Deus a parte da sua palavra. É importante nós frisarmos isso aí. Nós não encontraremos Deus a parte da sua palavra. Ainda que nós admiremos a natureza, como estamos a estudar lá em Romanos,
que diz que a natureza revela a Deus, os atributos de Deus são visíveis para todos os homens, mas nós só vamos ter um entendimento de Deus verdadeiro quando nós nos aproximarmos da palavra de Deus. Não esperemos visões ou revelações místicas para conhecer o Senhor, para conhecer a Deus, pois Ele já se deu a conhecer na pessoa de seu Filho Jesus Cristo, na revelação que Ele inspirou os homens a escrever, que foi a palavra de Deus, e através do seu Santo Espírito, do Consolador, que nós até cantamos aqui hoje. Quando Jesus falou sobre a vinda do Consolador, uma das coisas que Ele disse Ele vos guiará a toda a verdade. Ou seja, esse é um dos sentidos da vinda do Consolador, não para estar ao nosso lado apenas, não somente para ser a Deus presente conosco, mas para nos conduzir à verdade. O Espírito Santo de Deus nos conduz à verdade. Quarto ponto aqui que nós aprendemos com o Jó, ele tinha saudade desse seu relacionamento com Deus, como já falamos. Tinha até um hino muito antigo, talvez alguns irmãos mais antigos saibam, acho que não entrou nem em inário, eu me lembro, era um hino avulso, chamava Saudade do Céu. O hino cantava mais ou menos assim: tenho saudade do céu. O que significava aquilo? Eu quero encontrar com Deus, quanto antes. Esse o sentimento que estava lá no coração de Jó, esse anseio pela presença de Deus. E nós vemos isso no Salmo 42, vale a pena nós vemos. Os salmistas aqui escreveram esse anelo, esse desejo que a nossa alma tem por Deus. Nós queremos ver o Senhor, nós queremos encontrar o Senhor. E fala aqui: como suspira a córcega pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Esse era o anseio de Jó. Ele tinha saudade desse relacionamento com Deus e ele esperava o quanto antes ver o Senhor. Irmãos, muitas vezes nós estamos tão ocupados com as nossas coisas da vida, com as coisas terrenas, que nós esquecemos que isso aqui passa muito rápido. Essa vida passa muito rápido. A Bíblia dá uma figura que é do vapor, é como se fosse um vapor que aparece e vai embora. E os irmãos que são mais velhos, para minha faixa etária para cima, já sabem como passa rápido mesmo. Não é brincadeira, passa rápido, a vida passa. E alguns parecem que estão a correr atrás do vento. Mas vamos lá pegar o que é realmente duradouro, aquilo que é eterno, aquilo que está nas mãos do nosso Deus. Ele prometeu, lá no Apocalipse 21, que um dia enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Então, nós temos essa visão, essa confiança em Deus. E lá em Colossenses 3, 2 e 3, Paulo nos lembra a pensar nas coisas que são lá do alto, onde Cristo está. Olha para cima, olha para o Senhor. Olhe além dessa vida, olhe além dessa vida passageira que nós temos. E olhe para o Senhor. Isso não significa que nós vamos ser alienados de responsabilidade dessa vida, porque nós temos que cuidar dela, mas que o anseio da eternidade, o anseio de estar com Deus, o anseio de colocar o nosso foco nas coisas espirituais, vai trazer uma nova perspectiva de como devemos aqui viver. Olhar para o alto nos traz uma nova maneira de enxergar esta vida terrena e passageira que nós temos. Como igreja, o Senhor tem nos dado a missão de cumprir nesse mundo, e nisso nós precisamos ser diligentes. Então isso faz parte desse foco nas coisas espirituais. E em último lugar, quinta lição, Jó faz uma advertência aos seus amigos. Ele fala ao seu amigo Bildade, mas os demais estão ali a acompanhar também os diálogos. Ele lembra que o pecado tem consequências. E a forma como seus amigos tentavam ajudar era uma forma pecaminosa. Porque eles ficavam acusando. Os amigos estavam acusando Jó como se o que ele estivesse passando, que foi permitido por Deus, fosse decorrência do seu próprio pecado. Então eles usavam de violência verbal, eles estavam assim, cheios de rancor, de acusações, eles queriam envergonhar, queriam censurar e queriam condenar Jó. É isso que eles estavam pensando. E Jó lembra: olha, haverá um juízo, e esse juízo pode virar-se contra vocês. O conceito do juízo de Deus a determinar a punição pela impiedade era algo que também estava na mente dos crentes no Antigo Testamento. Todo mundo tinha essa consciência, todos aqueles que tinham conhecimento de Deus, relacionamento de Deus de alguma forma, seja pelos profetas, seja pelo conhecimento da lei, sabiam que haverá um juízo. E Jó tinha isso, e ele alertou os seus amigos: olha, tu estás a falar dessa forma comigo, mas
cuidado, vai haver um juízo de Deus. Tu estás indiretamente a acusar Deus pelo que eu estou a passar. Tu estás a criticar Deus. Então cuidado, porque haverá um juízo. Esse conceito de juízo ficou muito claro no Novo Testamento, quando o próprio Jesus falou sobre isso. E deixou claro que ele vai ser o grande juiz, né? E como servos de Deus e Igreja de Cristo, nós precisamos pregar o verdadeiro Evangelho sem rodeios. Nós precisamos pregar com amor e sabedoria para aquelas pessoas que ainda não creem em Cristo, que haverá um juízo, haverá um destino eterno de condenação para aqueles que rejeitam o seu convite de salvação. Por isso nós pregamos com amor, porque nós queremos que os nossos queridos todos estejam conosco na presença de Deus um dia, possamos encontrar o Salvador e receber o seu convite de salvação. A volta de Jesus será algo maravilhoso para aqueles que estão em Cristo, para aqueles que o esperam. É algo assim, para quem está com foco nas coisas já do alto, vai ser um momento assim, realmente de muita alegria, de uma expectativa de uma vida inteira, onde nós nos encontraremos com o Senhor. Por outro lado, para quem rejeitou a Cristo, a volta dele vai ser aterrorizante. Não vai ser uma coisa bonita de se ver. Então, por isso que nós alertamos pessoas, voltem-se para Cristo. Isso pode parecer uma mensagem dura, mas é falta de amor. Nós não proclamarmos essa mensagem com amor e com compaixão pelas almas que estão ao nosso redor e que caminham para a perdição longe do Senhor. Então, oremos para as pessoas, pregamos o Evangelho, testemunhemos com a nossa própria vida. Já partindo para a conclusão, meus irmãos, porque eu sei que o meu Redentor vive, bradou Jó. Ele não está aqui, ressuscitou, bradou o anjo lá quando as mulheres foram ao túmulo. Que essas palavras possam estar no nosso coração nesse dia, em que nos dedicamos a relembrar a ressurreição do nosso Salvador. Vamos ter saudades do céu. Haverá um grande dia em que Jó e nós, que reconhecemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, iremos ver a Deus face a face, assim como Ele é. Eu gostaria de ler o texto aqui, 1 João 3:2, que complementa esse pensamento que eu acabei de falar com os irmãos. 1 João 3:2. Amados, agora somos filhos de Deus. Ainda não se manifestou o que havemos de ser. É importante, ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, ou seja, Cristo, seremos semelhantes a Ele. Isso o apóstolo Paulo explica isso lá nos seus ensinamentos sobre ressurreição. Nós seremos um corpo semelhante ao de Cristo. Não igual, mas semelhante. Porque havemos de vê-lo como Ele é. Então, só com esse corpo transformado, nós poderemos um dia ver o Salvador exatamente como Ele é. A ressurreição de Jesus é o maior sinal de que o plano perfeito de redenção de Deus foi muito bem sucedido. Por causa disso, nós podemos ter a garantia de que um dia ressuscitaremos com Ele. Quando Paulo ensinou lá no 1 Coríntios capítulo 15, havia uma seita lá dos saduceus que não acreditavam na ressurreição, e ele dizia: se Cristo não ressuscitou, então comamos e bebamos que amanhã morreremos, você pode ir embora para casa, né? Esquece esse negócio de igreja, não tem mais nada o que fazer, né? Mas Ele de fato ressuscitou, e porque Ele ressuscitou, nós podemos ter vida, nós podemos ter segurança, nós podemos ter certezas, e é o que Ele nos mostrou lá através dos seus ensinos. Não sejamos como os homens nos dias de Noé, que achavam que essa história de vir o dilúvio destruidor era uma farsa, ou era um crente alienado, né? O Noé, um alienado ali, falando que ia ter um dilúvio, né? E o próprio apóstolo Pedro fala assim como foi nos dias de Noé, as pessoas não acreditavam, né? Muitos que hoje zombam do Evangelho, infelizmente virão ouvir as coisas que estão preditas na Escritura e chorarão amargamente, pois não haverá mais tempo. Testemunhemos do Senhor com nossas vidas, preguemos com amor e ousadia o Evangelho, pois ainda há tempo. Se tu ainda não reconheceste a Cristo como teu Salvador, hoje é o tempo aceitável de arrepender-te dos seus pecados e confiadamente entregar a Ele a sua vida. Só nele a salvação e só em Cristo a vida eterna. Essa é a nossa mensagem. Essa mensagem que nós pregamos a pregamos com amor, pois assim o Senhor nos orientou. O Tiago leu uma oração aqui hoje, que no final falava: Ele ressuscitou, verdadeiramente Ele ressuscitou. Esse era uma forma de cumprimento
dos irmãos ali da igreja primitiva. Isso não está na Bíblia, mas fontes paralelas dizem que era a forma como eles se cumprimentavam. Por isso esse escritor colocou dessa forma. Então alguém chegava e falava, ele ressuscitou. Aí o outro respondia, verdadeiramente ele ressuscitou. Vamos fazer isso? Eu vou falar, ele ressuscitou. Os irmãos respondem, verdadeiramente ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Verdadeiramente ele ressuscitou. Pode ser muito mais forte. Ele ressuscitou. Verdadeiramente ele ressuscitou. Amém. Louvado seja Deus. Vamos orar. Senhor, muito obrigado porque Jesus Cristo de fato ressuscitou. Nós podemos ter certeza, nós podemos ter segurança, podemos ter paz no coração, mesmo em meio às lutas, Senhor, como enfrentou no passado o teu servo Job, mas com uma confiança elevada em Ti, buscando, Senhor Deus, realmente a segurança no único lugar onde nós temos segurança, que é no nosso Deus, que é a nossa rocha, que é aquele que nos conduz, aquele que nos guarda e aquele que nos conduzirá em segurança, Senhor Deus, para a vida eterna. Muito obrigado por isso, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado por essas experiências que podemos ter aqui registradas na Escritura, para que possamos aprender com elas também. Ajuda-nos, Senhor, a ter essa integridade que nós vimos na vida de Jó. Alguém que temia Deus, alguém que se desviava do mal. Isso possa estar, Senhor Deus, nos nossos corações, e possamos nos fortalecer e realmente pensar nas coisas que são do alto. Louvamos o Teu nome e agradecemos em nome de Jesus. Amém. E agora é o